Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Não há outro como Jesus. Ele é nome sobre todo nome. Ele é maior que tudo. Quando diz que Ele é nome sobre todo nome, Ele é nome sobre todas as coisas. Sobre tudo. E é essa a verdade de Deus sobre nossas vidas. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nenhuma circunstância. Nada. O Senhor quer que nada nos separe do amor de Deus. Quando nós cantávamos aqui, a sua graça é como um oceano. Eu estou me afogando. Amados, eu não sei você, mas eu fui mergulhado no oceano da graça. Eu não merecia nem estar aqui. Quando Deus falou comigo, eu era um dançarino de uma boate, e o Espírito Santo perguntou: qual é o legado que você vai deixar para essa terra? E aquilo gerou uma crise dentro de mim, porque eu comecei a ter um encontro com os meus pecados, com as minhas misérias. E eu me lembro que quando eu cheguei diante do altar do Senhor no dia 28 de dezembro de 2011, eu disse assim: Senhor, eu te entrego toda a minha vida aqui, e eu não entrego para ti menos do que eu entreguei para o mundo lá fora. E eu entreguei para o mundo lá fora. Por isso que eu adoro com extravagância, porque muitas vezes eu entrava dentro de uma boate e eu adorava lá dentro do inferno com extravagância. Muitas vezes, amados, eu ia para as noites abaixo de chuva, abaixo de temporal. Quando não tinha dinheiro, arrumava dinheiro emprestado, eu me esforçava para dar. Por isso que eu disse: Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou. Então a partir de hoje eu não me entrego menos para ti, Senhor, que eu entreguei para o mundo lá fora. Por isso que não tem tempo ruim para mim. Não tem. Porque só quando a gente sabe o oceano de graça que Ele nos mergulhou, nós honramos, nós damos a vida nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá fora, o mundo também me ofendeu, o mundo também me traiu. Por isso que quando eu passei fases na igreja, que eu fui ofendido, eu fui traído, eu perseverei, porque lá eu também perseverei. Por que aqui eu não vou perseverar? Glória a Deus. Aleluia. Se aquele que sofreu as nossas ofensas na cruz do Calvário permaneceu até o fim, por que eu não permanecerei? Senhor, aviva os nossos corações novamente. A minha oração tem sido: Senhor, faz-nos voltar ao primeiro amor. Lembra quando não tinha hora para cultuar? Lembra que nós não ficávamos olhando no reloginho para sair embora? Lembra que nós ficávamos esperando o culto da semana? Eu quero ir lá, eu quero estar lá. Eu vi uma alma na rua, eu tinha sede de falar de Jesus para ela. É esse lugar. É esse lugar, amados. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Pode se sentar. Eu tenho um tênis aqui, tamanho 38. Está aqui no altar. É uma oferta para o primeiro que se levantar e pegar. Um tênis de homem 38.
Está aqui. Quem quiser é seu. É só se levantar e vir pegar. Não tem ninguém aí ou não tem nenhum corajoso? Eu vou contar até 3. De repente não é seu número e Deus mandou você ofertar para alguém. Também vai. 1, 2. Espera aí. Pai, em nome de Jesus, que uma unção dobrada no Evangelho da Paz venha sobre. Que esta mesma ousadia no se levantar e pegar aquilo que o Senhor está chamando para pegar se multiplique 100 vezes mais sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meu Deus. Amados, as bênçãos de Deus muitas vezes são assim. Elas estão disponíveis. Basta eu levantar e acessar. Eu querer estar ali e pegar aquilo que Deus está me chamando para pegar. Talvez alguns que estavam aqui, Deus estava te dizendo: levanta, vai lá e pega. E você pensou, talvez, o que os outros vão pensar de mim? Amados, não pensa mais nisso. Se o Senhor te chamou, seja rápido. Seja rápido. Porque aquilo que não somos rápidos para acessar, se outra pessoa é mais ágil para isso, ela acessa lugares que muitas vezes estão disponíveis para nós acessar. Entenda isso. Porque alguns têm disposição, têm a disposição no coração, mas não têm a disponibilidade de avançar. Às vezes, quantas coisas o Senhor está impulsionando aqui dentro, que nós precisamos ter mais ousadia, mais disponibilidade, mais coragem, mais fé para avançar. É esse o lugar que o Espírito Santo está nos chamando essa noite. Amém? Seja mais ousado. Seja mais ousado. Eu tenho visto muitas pessoas que têm trazido os tênis para o altar como um ato profético para evangelismo. Mas é um tempo de não somente trazer os tênis para o altar, mas também abençoar e impulsionar pessoas para que elas também vão pregar o Evangelho. Como isso? Quando eu prego o Evangelho para alguém, eu estou tirando o meu calçado da paz e estou dando para aquela pessoa. Aquela pessoa vai passar esse mesmo Evangelho para outra pessoa. São os dias de não só trazer os tênis para o altar, mas são os dias de dividir os nossos pés do Evangelho da paz sobre as pessoas. Pense nisso. Lucas, abre comigo Lucas, capítulo 8, versículo 3. Eu quero trazer uma palavra de oferta aqui essa noite, sem pesar, sem constrangimento. Porque Deus, Ele ama quem dá com amor, com alegria. Às vezes as pessoas dizem assim: Deus não precisa de dinheiro. Mas Lucas 8:1-3, versículo 8, versículo 1-2-3 diz: havendo passado esse acontecimento, caminhava Jesus por todos os povos e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, e Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam
no sustento deles e com seus bens. Amados, Deus nos cura, Deus nos liberta, Deus nos ensina a ter gestão nas finanças, Deus nos ensina a remir a nossa vida, a nossa casa, com um único propósito: para que em tudo nós sejamos um testemunho dos céus para a terra, em tudo, e que em nossos corações tenham a responsabilidade para o avanço do reino dos céus na terra. Todo recurso que a igreja gera, ela tem que ter como intuito, desde o cuidado daqueles que são da sua comunidade, quanto à responsabilidade do avanço do reino dos céus na terra. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Quando Deus nos ensina a não gastar mais do que ganha e fazer com que os nossos recursos se multipliquem, Ele tem um propósito sobre isso. Quando aquele dinheiro que era gasto em enfermidade, Deus te cura, tem um propósito sobre isso. Talvez você teve alguém, um familiar que foi da drogadição, foi do álcool. Lembra quanto ele gastava na rua, nos bares, onde for? E hoje Deus remiu essa família. E talvez muito que você tem hoje está ligado porque Deus curou essa pessoa. Então, aonde for na sua igreja, seja um impulsionador do reino do céu na terra. Eu quero te encorajar a abençoar essa casa para essa noite. Nossos irmãos, eles não cobraram para vir aqui, pagaram tudo para eles estar aqui, mas nós também queremos abençoar a vida deles. E eu gostaria que você fizesse parte disso conosco, desse tempo. Se você não sabe, os Estados Unidos foi uma nação que evangelizou e investiu de forma feroz na nação brasileira. Muito do que nós vivemos no Evangelho hoje está ligado a pessoas que investiram lá atrás para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Amém? Nós temos QR Codes aqui atrás, aqui na frente tem os gasofilaços. Se coloque de pé, vamos estar orando. E sem pesar, sem constrangimento nenhum, com alegria. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos curou, nos sarou, nos libertou. O Senhor tem abençoado a nossa casa, Senhor. O Senhor tem nos dado trabalho, o Senhor tem nos dado semente, o Senhor tem nos dado pão de cada dia. Eu oro agora que sobre todos que estão aqui, Pai, todos, eu oro pelo destravamento financeiro sobrenatural, Pai, e que eles lembrem dessa palavra liberada hoje aqui, Senhor. Que seja algo humanamente impossível aos olhos deles, para que eles vejam que o Senhor está pondo a tua mão. Não interessa se o Brasil está sob uma crise, não interessa se 80% da nação brasileira está endividada, não interessa, Senhor. O Senhor é Deus do ouro e da prata. O Senhor não é Deus do Pix, o Senhor não é Deus do dinheiro, o Senhor é Deus do ouro e da prata. O Senhor governa sobre tudo que é mais valioso sobre essa terra. O Senhor governa como o nosso tempo. Senhor, ensina-nos a contar os dias de tal maneira que nós alcançamos o coração sábio. Em nome de Jesus. Amém?